Então, gente, vamos lá, né? Dando continuidade então à nossa série de vídeos aqui, ainda falando sobre o ChatGPT e o seu uso dentro aqui do âmbito jurídico, a gente vai tentar aqui verificar se é possível que o ChatGPT também nos ajude nessa área, né, de métodos alternativos de solução de conflitos. Será que ele consegue servir como conciliador ou mediador? Ou mesmo, será que ele consegue nos ajudar, nos auxiliar com propostas conciliatórias? Vamos imaginar que eu seja um conciliador, esteja fazendo um curso e esteja ainda verde, né, não estou maduro o suficiente, e eu preciso dessa ferramenta para me ajudar a trazer propostas de conciliação, para que eu possa aqui então ter aqui um repertório de propostas quando algo concreto me aparecer. Então vamos ver aqui primeiro o que é que o CPC fala sobre isso, né? Ele fala que aqui no artigo 165, vou passar de forma rápida, tá, gente? Mas que os tribunais eles vão criar esses centros judiciários de solução consensual de conflitos. E aqui ele traz a figura do conciliador e do mediador. O conciliador ele vai atuar preferencialmente quando não houver vínculo anterior entre as partes, e o mediador ele vai atuar aqui, segundo o CPC, preferencialmente nos casos que houver vínculo anterior. Então, vamos imaginar aqui que um dos nossos casos concretos que a gente vai apresentar hoje é contra o Banco do Brasil. Você processou o Banco do Brasil, ou o Banco do Nordeste, ou o Banco Inter, ou qualquer outro banco. Se você processa esse banco e você não tem nenhum vínculo, por exemplo, o banco me colocou no cadastro de inadimplência, mas eu não tenho nenhum vínculo com ele. Um exemplo, tá? Então, preferencialmente conciliador. Não que o mediador também não vá poder fazer parte disso, mas preferencialmente conciliador, segundo a lei. E aqui o mediador quando houver vínculo anterior. Então vamos imaginar que você é casado e você quer se divorciar. Então o mediador preferencialmente vai atuar nesse caso aqui. E aí, gente, vamos perguntar aqui no ChatGPT, vou colocar aqui, né, se o ChatGPT pode apresentar propostas concretas para a conciliação de um caso concreto jurídico, né, vamos estar assim. Então, com modelo de linguagem treinado em variedade de tópicos, incluindo direito e justiça, o ChatGPT pode fornecer informações e orientações gerais sobre questões jurídicas e processos de resolução de conflitos. Ele está escrevendo aqui, pensando, né? Procurando na sua base, pensando é ótimo. Mas, aparentemente sim, né? Então ele pode nos ajudar nisso. Então, gente, deixa eu apresentar aqui o nosso caso. Eu trouxe dois casos, mas vamos tentar aqui esse primeiro. Uma moradora da cidade de Có propôs uma ação em desfavor, ação de indenização, em desfavor do Banco do Brasil. O objeto pedido residia na condenação da parte ré, pois injustamente havia inserido o nome da autora no cadastro de inadimplentes, gerando muitos dissabores perante a sociedade local daquela pequena cidade. O magistrado, ao receber a inicial, considerou preenchidos os requisitos da petição inicial, designando a audiência preliminar nos termos do 334 do CPC. O réu contratou advogado. Então eu vou colocar esse casozinho lá e vou pedir para ele apresentar aqui algumas sugestões de conciliação, né? Vamos voltar aqui. Talvez pela hora aqui ele ainda está tentando, mas apresente aqui, né, para 3, se for poucas, se a gente não gostar a gente pede mais. 3 sugestões possíveis de solução conciliatória para o caso. Eu vou colocar aqui o caso entre aspas, tá? E vamos ver o que é que vai nos dizer aqui então. Olha só, está dando erro de conexão, mas vamos tentar novamente aqui. Eu vou atualizar para ver então. Já acontece isso mesmo, né? É comum. Então, a nossa primeira pergunta aqui está tentando gerar, mas eu já vou logo para a segunda. Vamos ver aqui então. Então, com base nas informações fornecidas, é possível apresentar algumas possibilidades de conciliação entre as partes.
A primeira que ela traz aqui, então, acordo financeiro. O Banco do Brasil poderia oferecer um acordo financeiro para compensar os prejuízos sofridos pela moradora em decorrência da inserção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. Então, vamos discutir aqui um valor. Então, geralmente é o que acontece normalmente, né? O banco pode oferecer uma proposta ou não financeira para resolver o assunto. Segunda proposta, retirar do nome do cadastro de inadimplentes. Outra possibilidade seria o Banco do Brasil se comprometer a retirar imediatamente, o que eliminaria os desabores perante a sociedade local. Essa medida poderia vir acompanhada de um pedido formal de desculpas da instituição financeira. Então aqui não envolve, nessa segunda proposta, não envolve valor financeiro, mas uma possibilidade de retirar do nome e resolver o problema. Se for o caso, né, a pessoa poderia ficar satisfeita com isso, mas é uma segunda proposta. Terceira, compromisso de não reincidência. O Banco do Brasil poderia se comprometer a não cometer novamente a mesma conduta de origem à ação da indenização, evitando futuros desabores para a moradora. Essa medida poderia ser acompanhada de uma cláusula de multa, mas aqui não resolve o problema dela porque não diz que vai retirar, né? Então, apresente outras 3 propostas, seja criativo. Vamos ver, né? Se pode apresentar outras propostas mais interessantes do que essa, porque essa é o bem comum e outra aqui não deixa de ser uma proposta, né? Mas talvez não consiga. Eu estou me colocando aqui na figura do advogado da parte e possivelmente não vai aceitar algo desse tipo. Vamos ver. Programa de incentivo ao empreendedorismo local. O Banco do Brasil poderia se comprometer a desenvolver um programa de incentivo ao empreendedorismo local na cidade de Icó, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento econômico e indiretamente compensar prejuízos sofridos pela moradora. Então, eu não sei se ela teria essa vamos dizer assim, né, esse altruísmo inteiro. Não, você vai fazer um projeto social aqui na cidade para compensar o meu gasto, o que você tem de gasto comigo. Campanha educativa sobre o direito do consumidor. Isso aí, gente, não resolve não, né? Mas de toda forma são propostas possíveis. Vamos tentar aqui, então vou pedir para parar de gerar. Vamos lá, então. Vou fazer um pouquinho diferente, vou pedir assim, ó. Seja o conciliador da demanda, chamado de conciliador bot. Estou criando o nome dele fictício para ver se ele consegue criar uma persona aqui e fornecendo 5 propostas de conciliação para a demanda fornecida, apresentada, né? Isso, apresentada. Seja criativo e persuasivo. Vamos ver se é possível, né? Que aí eu estou tentando criar uma persona para ver se ele consegue entrar mais no nosso, como se fosse um personagem. Ó. Olá, eu sou o conciliador bot aqui. Estou para ajudar a encontrar a solução amigável para a demanda apresentada. Aí está repetindo aqui, não é isso? Essa questão aqui, ó, compensação financeira. Tudo bem, eu pedi 5, eu não pedi para ele ser criativo, né? Não pedi, mas tudo bem. Pedi que seja criativo e persuasivo, mas vamos lá. Retirar do nome, certo? Já apresentou essa demanda antes, essa proposta antes. Compromisso de não reincidência também já foi apresentado aqui nessa de cima. Até agora 0 criatividade, não é isso? Que a única criatividade foi em se apresentar como conciliador bot. Oferta de serviços bancários. O Banco do Brasil poderia oferecer à moradora serviços bancários de qualidade com isenção de taxas e tarifas por um determinado período. Essa proposta é interessante, caso ela não deixe de ser uma proposta. E se apresentar um outro serviço que você costuma pagar e ficar isento durante tantos meses, né? Então é uma proposta. Realização de obra social. Essa, vamos ver. O Banco do Brasil poderia se comprometer a realizar uma obra social na cidade de Icó, voltada para a população de baixa renda. Então, seria aqui uma forma da pessoa de forma altruísta, não quer indenização, mas queriam que você realizasse uma obra social no município. Então, não deixa de ser interessante, né? Eu particularmente não achei nada de demais, mas não deixa de ser uma ferramenta aqui para utilizar. Tem um caso um pouco mais complexo, né? Que é esse caso 2 aqui, ó. Laura, de 60 anos,
deseja se divorciar do marido, mas ele não concorda com a ideia. O casal não tem filhos juntos e não há disputas sobre a guarda e visitação. Laura é enfermeira aposentada e possui um pequeno imóvel em nome do casal. O marido é empresário e possui um grande comércio na cidade de Fortaleza, Ceará. O casal possui uma conta conjunta e um carro, que precisam ser divididos. Então, existe uma casa, existe um negócio, existe um carro. Será que é possível? Vou botar assim. Vamos entrar aqui na Obrigado Conciliador Bot. Talvez vai... Por nada, estou sempre aqui para ajudar. Me forneça 5 soluções de conciliação para o seguinte caso. Seja criativo e efetivo. Sei lá, pensei nessas palavras porque para mudar um pouquinho o comando, né? Tá aqui dentro de aspas, vamos ver aqui. Com base nas informações fornecidas, apresento a seguir 5 soluções de conciliação para as partes. Primeiro, acordo de partilha de bens. O casal poderia chegar a um acordo de partilha de bens, no qual ficasse estabelecido que Laura ficaria com o imóvel em nome do casal e o marido com o comércio. Além disso, o carro poderia ser vendido e o dinheiro dividido entre os dois. A conta conjunta também poderia ser dividida de forma equitativa. Gostei, né? É uma proposta bem viável mesmo. Compensação, proposta 2 aqui, ó. O marido poderia oferecer uma compensação financeira para Laura em troca da renúncia do imóvel. Dessa forma, ele poderia ficar com o comércio e Laura com o valor da compensação, podendo utilizar o dinheiro de forma que achar melhor. Então, transforma-se tudo em valores, né, espécie em dinheiro, e aí faz essa divisão equitativa. Além disso, o carro e a conta conjunta podem ser divididos de forma equitativa. Mediação. O casal poderia buscar a ajuda de um mediador, que seria terceiro imparcial, capaz de facilitar a comunicação entre as partes. Tá, mas vamos imaginar que já existe, né? Então essa proposta já não foi tão legal assim. Venda dos bens. O casal poderia decidir vender o imóvel, o comércio e o carro, dividir o dinheiro de forma equitativa. Tá meio repetitivo já. Contratação de avaliadores. Eu vou pedir o seguinte: sugira. Não, tá assim, ó, traga propostas de divisão equitativa dos bens. Vamos ver se ele consegue criar aqui uma solução mais criativa sobre isso, né? Imóvel. Se o imóvel em nome do casal for avaliado em 200 mil, ele está trazendo valores, né? Já que eu não coloquei isso, mas interessante. Criando esses factoides aqui. Um acordo de partilha que Laura ficasse com o imóvel, mas recebesse uma compensação financeira equivalente à metade do valor do imóvel, ou seja, 100 mil. Comércio. Se o comércio em nome do marido for avaliado em 800 mil, por exemplo, poderia ser estabelecido um acordo de partilha em que o marido ficasse com o comércio e Laura recebesse uma compensação financeira equivalente à metade do valor. O carro poderia ser vendido e o valor dividido de forma equitativa entre as partes, ou seja, o carro foi avaliado em 50 mil, cada um receberia em 5 mil. Então ele está de fato tentando fazer aquela divisão matemática, né, bem lógica mesmo, que é o que deveria acontecer na maioria dos casos aqui, mas a gente sabe que na prática não acontece, né? Tudo, eu tenho muito apego por uma coisa, o outro tem por outra. Às vezes os dois têm apego pela casa, não quer se desfazer da casa. Então a gente teria que colocar um pouco desses fatores aqui também em evidência, com caso concreto, para a gente poder tentar achar outras possibilidades. Mas eu vou dizer o seguinte. Aqui, ó, outras opções. As partes também poderiam chegar a um acordo de partilha em que cada um ficaria com determinados bens de acordo com sua preferência e necessidade. Por exemplo, se Laura tem interesse maior no imóvel, ela poderia ficar com o imóvel, o marido com o comércio. Ou ainda as partes poderiam estabelecer um acordo de permuta, que talvez é o mais próximo da realidade. Mas vamos dizer assim, vamos agora chutar o balde e imaginar o seguinte: não houve, não conseguimos chegar a um acordo. Desenvolva uma decisão adequada. Vamos ver, será que ele vai decidir aqui?
Forma consensual, o caso pode ser submetido à decisão judicial. Nesse caso, caberá ao juiz analisar as circunstâncias do caso e determinar a divisão. Claro, é uma decisão mais política aqui, né? Uma opinião mais política. Aí vai dar o exemplo aqui, né? Determinar que o imóvel seja vendido e o valor dividido de forma equitativa. Eu vou fazer diferente, eu vou dizer assim, ó. Desenvolva uma sentença dispensado o relatório, crie a partir do dispositivo. Vamos lá, será que ele entende esse termo mais técnico, hein? Esses termos um pouco mais... Vou criar uma sentença com base nas informações fornecidas no caso. A decisão deve ser tomada pelo juiz com base nos elementos de prova apresentados. Dispositivo. Ante o exposto, considerando... Olha, gente, que legal. Os elementos de prova apresentados, julgo procedente pedido de Laura, de divórcio litigioso. Então, o divórcio aqui, conforme 226, parágrafo 6 da Constituição. Legal. Quanto à partilha dos bens, verifique que o casal possui imóvel, uma conta bancária. E aí ele está fazendo que a definição, né, da sentença, não chegará a um acordo, ele tem que decidir. Então, aqui, ó, venda do imóvel, conta bancária 50%, o veículo será vendido, o valor obtido será dividido entre as partes iguais. Aqui foi uma sentença lógica, né? Tudo a metade e metade. Alimentos em caráter transitório, nem conversamos sobre isso, mas já colocou aqui. O réu é condenado às custas e honorários advocatícios. Não falou aqui do comércio, né? Mas poderia colocar, acrescente o comércio, né? Peço desculpas pela omissão anterior. Ajustaria o dispositivo da sentença para contemplar o comércio do marido. Olha aí, gente. Então, não deixe de ser uma ferramenta muito útil aqui, inclusive, né, para ajudar aqui a fornecer o nosso repertório dentro de quem está pensando em ser um conciliador, quem está pensando em ser um mediador. Então, deixa aqui o seu like, comenta aí, dá sugestões aqui de vídeos, tá? Se inscreve no nosso canal, porque a gente vai continuar ainda com essa série de vídeos sobre mediação, sobre o uso do ChatGPT, né? Hoje foi sobre esses métodos alternativos de solução em conflito, mas vamos apresentar aqui outras também demandas interessantes para a gente testar aqui essa ferramenta que é o ChatGPT. Então tá aqui ainda, né? Então, forte abraço, até a próxima.